A paz do Senhor, queridos juvenis. Amém. Glória a Deus. Neste domingo do dia 19 de fevereiro, nós estudaremos a lição de número 8, que tem por título A Igreja e a Prática de Missões. Nós estamos no trimestre, com o título Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. Vamos iniciar nossa aula. Vou pedir o pastor Miguel para fazer essa oração. Amém. Nessa manhã. Vamos orar, juveniles, y agradeciendo a Dios por estar aquí juntos en este domingo. Así que vamos a orar, fechamos los ojos y oramos al Señor. Pai amado, Señor, muy obrigado, Señor, por estar en esta mañana, Señor, todos juntos, Señor, conectados en esta hora, mi Señor. Pai amado, para estar una vez más en esta escuela dominical. Señor, que a lo largo de esta escuela, Señor, possamos entender, compreender y llevar a la práctica o conhecimento que será dado en esta hora. Amém. Pedimos tu misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo seja convenciendo también nuestras vidas, Pai, por la Escritura, y que el llamado a missões possa também cada uno ter, Señor. Pai amado, pedimos tu bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço você que ainda não compartilhou esse vídeo, tire esse tempinho, faça isso. Dá tempo de você pegar um café, para tomar, pegar sua revista, sua Bíblia. Levante da cama, vamos para a sala para poder ficar mais acordado, Porque domingo sempre dá um pouco sono, porque dá. sábado a veces na igreja ficamos até tarde. Enfim, é um dia de repouso, mas é nossa atividade de domingo. Com certeza. Começamos e com a escola dominical. O domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Amém. Então vamos para a nossa aula de hoje. O tema a ser abordado, conforme eu falei, vai ser a igreja e a prática de missões. Na aula passada, de domingo passado, vocês tiveram a oportunidade de estudar a igreja e o evangelismo. E vocês viram que evangelizar é espalhar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Amém. E hoje nós vamos ver sobre essa prática de missões, Então, o texto áureo vai estar no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vamos ver também que na leitura bíblica diária dessa semana, eu peguei o texto de Isaías no capítulo 61, versículo 1, que eu considerei assim, muito importante para nós observarmos e praticarmos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de Amém. Coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, Então, nós vemos a importância de estarmos seguindo as Sagradas Escrituras e os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos agora chamar uma poderia colocar, uma juvenil, uma jovem, Como é ela? Uma jovem que está se dedicando ao máximo à obra do Senhor. Meu Deus. Isso. É colega de vocês, tá? Uau. Vamos? Vamos. Solta aí, Amanda. Solta o rolo. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é Rafaela e hoje eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 capítulos, Marcos e Atos. Agora nós vamos ler Marcos 16, do 15 até o 18 e o 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
Agora nós vamos ler Atos 13, do 2 ao 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Por último, nós vamos ler Atos 14, o 21 e o 22, e o 24 até o 28. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Tchau! Oh, parabéns! Obrigada, Rafaela, pela sua dedicação, né, à obra do Senhor. Mais conhecida, né, como Rafa. Rafa, isso. E a gente tem observado o crescimento dela, né? E é muito alegre, ela é essa pessoa que simpática, tem, né? Simpática. Que Deus possa te abençoar imensamente no nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar sequência na nossa lição. Nós vamos encontrar na nossa aula de hoje referente à obra missionária. E a obra missionária, ela sempre foi praticada pela Igreja do Senhor Jesus. O crescimento do cristianismo no mundo ocorreu devido ao comprometimento de congregações locais com esse serviço e ao empenho de cristãos vocacionados que dedicaram suas vidas e suas famílias a missões. Sim. Então, o objetivo da nossa aula que nós vamos abordar hoje vai trazer o seguinte, vai apresentar a grande comissão registrada no Evangelho de Mateus, que vimos na leitura bíblica em classe, né? Vai pontuar os desafios da prática missionária atualmente e vai mostrar como cada juvenil pode contribuir para a obra missionária. Pero, por exemplo, se falássemos em missões, poderíamos falar um exemplo básico. Qual é a diferença da aula anterior passada da EBD sobre evangelismo e a diferença, qual é o sinônimo de, missões e evangelismo? Então, nós estudamos na lição passada que o evangelismo nós vamos pregar as boas novas de Jesus Cristo, né? E missões está no coração de Deus. E nós vamos que essa obra missionária, essa grande comissão a qual a igreja foi chamada para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ela vai estar praticando missões. Isso. Ela vai estar praticando missões. E o que eu posso ler, fazer uma leitura anterior, que em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai trazer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Deus nos chamou para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, conhecendo a esse Jesus, nós não podemos guardar apenas para nós, né? Deus deixou, através do seu Filho Jesus Cristo, deu uma ordenança. Deixou uma ordenança para os seus discípulos. Antes de subir. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Então, a partir do momento que ele deixou esse ensinamento para a igreja, nós vamos aprender que esse ensinamento de ir por todo mundo e pregar o evangelho não é apenas para o pregador, não é apenas para o pastor e não é apenas para o missionário que vai para o campo missionário. Isso. É para todos nós
como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos para o ponto 1, missões e a vocação da igreja. Muitos ainda não compreendem, igual você fez a pergunta, qual a diferença de evangelismo para missões? Ao final da nossa aula, nós vamos entender, porque você já aprendeu sobre o que vem a igreja e a prática do evangelismo. Sim. E hoje nós vamos estar vendo a igreja e a prática de missões. Muitas pessoas ainda não compreendem o que é a obra missionária. Ela é a tarefa que o Senhor Jesus, na grande comissão de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, você pode abrir sua Bíblia, se você está com a sua revista também, vai trazer esse texto. Então, você abra sua Bíblia nesse livro de Mateus, que ele entregou a sua igreja a proclamar o evangelho além das fronteiras nacionais e culturais. E o que traz esse versículo? Diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim. Então, essa grande comissão que Jesus deixou para a igreja do Senhor, ela vem para nós também, porque nós somos igreja, nação, povo adquirido, né? Nação eleita. Por exemplo, aqui, em relação a lo que fala mi irmão Silén, dice un comentario aquí: si hablamos para la historia de la iglesia, veremos que todas las veces en que hubo un derramamiento de espíritu, o resultado final fue un grande movimiento de misiones mundiales. Certo. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue la salvación de casi 3.000 personas. Sim. Más desde antes, cerca de 5.000. Después de eso hubo un grande movimiento misionario. En la historia de los avivamientos podemos percibir grandes movimientos misionarios. Sim. Si quisermos ver a nuestras iglesias creciendo, un reino de Dios implantado y evangelio siendo pregado a todas las naciones, precisamos do poder do Espírito Santo. Com certeza. E o que acontece? O grande chamado, aí você entende que a salvação não é só para mim, não é só para o pastor Miguel e não é só para você. Jesus veio para salvar as pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, né? De todas as culturas. Não apenas para nós. E além do mais, de todas as épocas, né? ¿Cómo se llama el personaje que tenía que ir a pregar a un dijo, no, esa nación es ruin, ellos tienen que morir? Y él fue y fue tragado por un peixe. Jonas. Jonas. Ele iba recebeu um chamado quem? para Nínive, né? Y él iba a pregar a un povo que era malandra, ¿o no? Que era assim, muito de... Pecador. Muito pecadores, né? Entonces, de repente uno quiere uno dice, aquí, por ejemplo, no moramos aquí en Espíritu Santo. Tem barro e barrio. Sim, mas voltando. E Jesus escolheu os seus discípulos para ser os mensageiros dessa notícia, né, da grande comissão. E ele escolhe nós também, a cada um de nós. A ordem é para ir e fazer discípulos a todas as nações. Não apenas os pastores, não apenas os evangelistas, não apenas os missionários ou os líderes que são consagrados dentro das igrejas, mas sim, cada cristão é chamado para pregar o evangelho. Cada cristão é chamado para praticar o evangelismo, né? Graças a Deus que na nossa igreja nós estamos tendo evangelismo, né? Então, só que hoje nós vamos entender que eu e você, além de praticarmos o evangelismo, nós podemos ser um missionário. Você sabia disso, Sim. Pastor Miguel? Com certeza, né? Então, mas sim é necessário que para poder fazer missões e evangelismo, a pessoa tem que preparar-se. Com certeza. Algumas pessoas são chamadas para pregar o evangelho em outras nações. Isso. Enquanto outros são chamados para pregar na sua terra natal. Outros são chamados para pregar na sua cidade. Outros são chamados para pregar no seu bairro. Outros são chamados para pregar na sua família. Ou na sua escola. Tem pessoas que, por exemplo, você pode pregar no evangelho como lo hacemos en nuestra iglesia, pregamos en la feria, pregamos en la rúa, todo. Ahora, por ejemplo, pregarle a... Yo coloco estos casos para que nós possamos entender qué es lo que es pregar el evangelio. Y por eso que nós tenemos que estar preparados. Por ejemplo, você, ¿cómo le prega
a una persona que es súper rico? ¿Cómo se le prega a un juiz? ¿Cómo se le prega a un americano? Para poder pregarle a un americano, tem que saber hablar inglés. Para poder pregarle, por ejemplo, a una persona que mora lá en Amazonas, você tem que aprender a língua, o dialeto de cada região. Acostumbrar-se ao clima. Acostumar-se. Não, mas isso nós vamos ver mais um tópico mais à frente. Nós estamos ainda no primeiro tópico. Não me quero adiantar. Isso. Aí eu voltando nessa questão de você, dessa grande comissão a qual nós fomos chamados para ir e pregar, né? E de fazer discípulos, né? Então, o que acontece? Nós não podemos, quando nós entregamos um folheto ou abordamos alguém quando nós estamos fazendo um evangelismo, nós não podemos obrigar ninguém a aceitar Jesus. Nós estamos pregando as boas novas, nós estamos pregando a salvação. A salvação que Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, naquela cruz, porque todos nós somos pecadores. Todos são pecadores. Pero yo, por ejemplo, eu estou fazendo missões só com o fato de entregar um folheto. Você tá entregando, você está falando de Jesus, você está praticando as boas novas. Então, a nossa função é apresentar a verdade, que é Jesus Cristo, as boas novas de salvação, e mostrar o amor através de Jesus Cristo. Sim. Agora, o restante é com o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é quem convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. E para isso tenho que estar preparado. E com certeza. Aí você vai lançar a sementinha, você vai demonstrar o amor que é Jesus, né? A verdade que é Jesus. Agora, se a pessoa rejeitar ou não, aí é com ela. Mas o que nós temos que fazer é ir, é falar, é proclamar o Evangelho. Em nossa igreja tem um preparo, tá? Um preparo que você vê, juvenil. Em nossa igreja está essa preocupação de estar em vigília, em estar em jejum, estar louvando a Deus, de estar colocando como princípio importante a santidade, a búsqueda de oração, a búsqueda de leitura bíblica. Por quê? Porque se você não tem esses atributos, é ilógico que você vai poder entregar uma mensagem e vai ser uma mensagem de boca para fora. Sim. Aí o Novo Testamento, ele vai mostrar que a igreja primitiva se comprometeu com o trabalho missionário, ao ensinamento. A fim de atender à ordem do Senhor Jesus, diversos irmãos viajavam para fora da Palestina e pregavam o evangelho para todas as pessoas. Nós vamos observar isso na nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Marcos 16, capítulo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja primitiva, ela fez isso. Aí encontramos mais um exemplo no livro de Atos. Aí já vamos ter com o apóstolo Paulo. No capítulo 13 de Atos, nós vamos ver um outro exemplo. Os irmãos que congregavam na cidade de Antioquia receberam a Deus a ordem de separar Barnabé e Saulo para um trabalho específico. Sim. Aí, nesse livro de Atos, nós vamos encontrar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, em Atos, no capítulo 13, versículo 2, versículo 3, eu vou ler com vocês, para vocês observarem o que aconteceu ali. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E qual era a obra? A obra missionária, de ir fazer missões. Isso. Então, a igreja primitiva, né? Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja, após um período de jejum e de oração, eles partiram para cumprir o chamado de Deus. Então, eu quero nessa manhã, nesse ponto,
fazer uma aplicação e citar um exemplo que eu me recordo do meu tempo de jovem. Olha o que aconteceu. Eu frequentava uma determinada igreja e um rapaz, ele teve um desejo missionário e ele foi fazer missões nos Estados Unidos. E no dia que ele foi fazer missões, que ele foi se despedir para fazer missões, ele se despediu com um tremendo churrasco. Ele fez uma festa na casa dele. Aí chamou uns outros jovens da igreja e fez aquele baita churrasco. Aí o que eu faço de aplicação nessa manhã? Esse jovem, ele foi despedido com um churrasco. E perante a palavra do Senhor, nós não aprendemos isso. Saulo e Barnabé, eles não foram despedidos com churrasco, com comida. Eles foram despedidos debaixo de oração e de jejum. Então, qual é a aplicação que eu faço nessa manhã? Esse jovem que foi fazer missões nos Estados Unidos, ele não ficou nem 4 meses lá. Teve que voltar para o Brasil. Então, com esse texto, com isso que nós podemos aprender, nunca se despede um missionário com comida. Você vai despedir um missionário debaixo de oração, debaixo de jejum, para confirmar esse chamado missionário. Amém? Amém. E mediante o apoio e a intercessão da igreja em Antioquia, a qual Barnabé e Paulo eles foram despedidos, eles viajaram para diversas cidades. Aí na revista de vocês vão encontrar que o comentarista colocou. Eles visitaram Salamina, Pafos, Listra, Derbe e entre outras cidades. Inicialmente, eles se dirigiram às sinagogas para pregar o evangelho, mas em pouco tempo, muitos gentios se interessaram. E quem seriam aqueles gentios? Aquelas pessoas que não eram judeus. Então, a princípio, Paulo e Barnabé, eles não se recusaram para pregar para os gentios. E qual foi o resultado? O resultado foi que muitas pessoas passaram a crer em Jesus. Sim. Tanto judeus como os gentios, né? E nós somos descendentes do povo gentio. Nós somos aqueles que foram enxertados na oliveira, né? Un caso importante que está falando aquí mi hermana Usilén, en el sentido de Pablo, Barnabé. claro, que todo lo que él fez, de poder pregar, un mandato cuando falou de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Si você ve en un mapa geográfico, la distancia que tem Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, que es el mundo todo, nós temos que entender también que todo eso es al mismo tiempo. Cuando se fala así, me seréis testimonio, ahí está hablando, y me seréis testimonio. Entonces está hablando de seréis, está diciendo la palabra que es al mismo tiempo Jerusalén, Judea, Samaria y los confines del mundo. Uhum. No está hablando, y me seréis primero. No, está hablando, y me seréis testimonio. E ser-me-eis testemunho. Entonces, algunos, por ejemplo, tienen la visión errada, obra de tarefa da igreja, que piensan que ela debe atender solamente a seu barrio con la mensaje de Cristo. Y esa no es la visión. La visión es atender meu barrio, después, ¿qué es lo que viene después de barrio? Vem a sua família, seu bairro, a sua cidade, depois do bairro, sua cidade, seu estado, seu país e até outros países. Isso, né? esse é a ordem. E o que nós observamos desse texto áureo, a qual você citou? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Isso. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso. Essa ordenança foi ali em Atos, né, no Pentecoste, que Jesus pediu, ficai, pois, em Jerusalém, Sim. até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse revestimento de poder, ele está à nossa disposição, através do Espírito Santo, para nós pregarmos com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. E tem gente, por exemplo, que quando fala indo a pregar,
Tem gente que prega aonde? Vizinho, na rua, Sim. num ponto de ônibus. Então, a gente pode fazer essa aplicação, né? Ficar e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Claro. Aí eu poderia colocar Jerusalém, a minha família, Isso. né? A minha escola, né? O meu trabalho, Isso. o meu bairro. Isso. Né? Aí Isso. eu colocaria Judeia e Samaria. Tem a cidade, né? Cidade de Vitória, cidade de Vila Isso. Velha, cidade de E Cariacica. tem outros que são chamados para missões transculturais. Transcultural, que seria em outros países. Isso. Além das fronteiras. Né? Isso. Outra Amém. cultura, outro idioma, Outro- outra língua. Dispuestos también a pregar el evangelio, dejando, por ejemplo, su forma de ser, su relacionamiento de su tierra. Sim, tem muitos desafios. Tem, Né? Então, esse desafio. dali, nós vamos para o ponto 2, que é os desafios missionários atualmente. Sim. A obra missionária, ela não pode parar. Ainda hoje, a igreja cristã, ela tem a responsabilidade de Deus de fazer missões. Ainda há vidas que precisam ser alcançadas. Você acha que todo mundo já ouviu falar de Jesus? Não. Não. Quando você tem a oportunidade de fazer um evangelismo na feira, eu me recordo que eu perguntei a uma pessoa e falei assim, você já ouviu falar desse Jesus? Aí a pessoa me disse, Jesus? Então, tem ainda pessoas que, às vezes, se dá uma de desentendido, né? Que, eu não conheço esse Jesus. Aí, quando você vai falar do amor de Jesus Cristo, esse que morreu pelos nossos pecados, aí a pessoa cai em si, né? Sim. E reconhece, né? Então, há muitos... Com a ação do Espírito Santo, ela vai receber a esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. É essa a nossa missão, a missão da igreja, né? É pregar Jesus com amor, né? Claro, porque nós temos que separar duas coisas. O chamado para ser missionário é um chamado específico de Deus, onde você deixa de fazer um normal de un joven que estudia la facultad, después de la facultad tiene su trabajo, gana su dinero, sigue asistiendo a la iglesia, va a evangelismo y hace misión. Ese es normal. Mas está la otra parte que es un llamado. Chamado específico. Específico. Para ir. Esa persona que en vez de ir a estudiar a la facultad, estudia teología y se prepara para misiones. É o arde no peito, né? Eso. Um chamado Una persona missionário. que no va a ir detrás de comprarse un carro, de comprarse un iPhone 13, un iPhone 14, ¿entiende? Que tienen otras cosas, comprarse el último tenis de moda, no. Él está preocupado de que tiene que viajar, por ejemplo, para Corea del Norte, ¿entiende? Donde sabe que va a arriesgar su vida. Entonces son llamados específicos. Específicos. O apóstolo Paulo, ele traz uma reflexão no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e 15. Ele levanta essa reflexão de como há ainda a respeito das pessoas que poderão ser salvas se não houver quem vai pregar o evangelho. Como as pessoas de um outro país, né, que ainda não conhecem Jesus, vão ser salvas se não tem quem pregue, né? Então tá lá. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha as perguntas. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam coisas novas, coisas boas, ou também as pessoas... trazem alegres novas de boas coisas. Eu trouxe outro significado. Anunciam coisas boas ou também trazem alegres novas de boas coisas. Né? Sim. Então, como as pessoas vão crer se não tem alguma pessoa para pregar? Não é? Então, nós temos essa responsabilidade. Essa é a ordenança que Jesus deixou para a igreja. Agora, né? por exemplo, dentro de lo que é a pregação em las missões, quando você chega a um lugar, uno tem que levar um plano de salvação. Entendeu? A salvação é Jesus. Né? En sentido que uno tiene que llevar, podríamos falar así una palabra simple, un pacote. En el sentido que uno tiene que ir falando el paso a paso para que ele possa conhecer a Jesus. Entendeu? Porque tem gente que prega solamente Jesus, tem gente que não prega que tem um Espírito Santo,
Tem pessoas que não pregam nas missões, que têm que arrepentir-se de seus pecados, que têm que ser nova criatura, que têm que bautizar-se. Então, fazer missões, pregar o evangelho, é pregar Jesus. É com amor e com muita fé, né? E tem que você pregar o passo a passo de como chegar a ser um cristão. Se não tiver amor, não vai pregar, Não, porque não não tem vai amor, amar não. as almas, Porque né? tem que haver paciência por meio. É. São frutos. E sem missões não há crescimento do reino nem da igreja. Na igreja. Né? Aí o comentarista perguntou: onde estão os missionários da nossa geração? Aonde? Não é somente fogo, fogo, fogo na Não é igreja. só, não é só. Não. A obra missionária é muito grande e o próprio Jesus disse que são poucos os trabalhadores. Porém, ele é o dono desta obra e ela não cessará. A responsabilidade é minha, ela também é sua. E o trabalho da igreja, por onde nós vamos a ser pagos, é por almas É por para alma. Cristo. E nós sabemos que existem, como o pastor Miguel colocou, né, que muitas pessoas se dedicam, né, que tem um chamado específico e vão fazer missões até mesmo em um outro país, né? Nós sabemos que neste tempo existem ainda milhares de pessoas que se dedicam ao trabalho missionário. Sim. Estão especificamente no campo missionário. Sim. Né? O pastor Miguel até tem uma experiência pessoal, né, Sim. na área de missões, né, que ele já foi um tempo. Fala um pouco para nós do seu período que você atuou como missionário. Foram 10 anos que fiz missões, 10 anos sem parar, 10 anos nos quais dediquei minha vida de pare em todo o que estava fazendo. Precisava eu ter encontro com Deus e eu senti que o chamado era especificamente missões. Posso falar rapidamente. No princípio, você vai com toda a expectativa de pregar o evangelho, mas depois você vai passando por etapas, vai passando por fases, onde você é quebrantado, onde você se desilusiona da igreja, porque a igreja em si está no comando de pessoas que pecam, pessoas que estão erradas. E quando você vê essas dificuldades, vê A necessidade. a necessidade, e você vê que os líderes não têm esse compromisso, você se entristece, porque Jesus mesmo se entristecia. Os discípulos se entristeciam quando iam para Corinto, quando iam para Tesalónica, quando iam Corinto, quando iam eles pregando, eles veían as confusões que haviam dentro da igreja. Então, dentro das missões, você vê isso. Você vê em um lugar, por exemplo, que é um lugar onde tem muito sol, um deserto. Você vê a falta de responsabilidade cristã dentro da igreja. As pessoas não estão nem aí com pregar, não estão nem para a escola DVD, aí você tem que pregar as pessoas não te tomam atenção, aí você vai para outro lugar onde hace harto frio. São pessoas carinhosas, pessoas que te invitam para sua casa, enfim. E você vai para um lugar onde tem pouca igreja, as pessoas vão demorar em prestar atenção a tuas palavras. Você vai a um lugar que não ha sido evangelizado, fica pior. Você tem que levar um esquema de trabalho, entendeu? Um planejamento. Um planejamento. Por exemplo, um dia, me lembro, nos paramos fora de um shopping. A gente nos mirava como bicho do mato. Imagina, cadê esos que estão aí parados? Nos entregando folhetos, teníamos uma mesa, e as pessoas, tratando de ser lo mais prático, lo mais jovem, assim, lo mais alegre. Bom dia, tudo bem? Estamos entregando. E você assim, mas você tem que ter projeto, né? Não, e falando assim algo sério mesmo dentro das missões, o evangelismo e missões está muito perto, porque você tem que pregar o evangelho, mas você tem que estar preparado para responder perguntas, essas perguntas assim: e por que tenho que crer eu em Deus? E quem criou a Deus? Por isso que todos nós temos que estar revestidos do poder de Deus, né? Amém. Para poder falar com ousadia a palavra do Senhor. E para finalizar,
eu continuo fazendo missões. Glória a Deus por isso, né? Então, voltando ao esse tópico dos desafios dos missionários atualmente, ele deu o parecer dele, da sua experiência pessoal. Existem milhares de missionários espalhados pelo mundo pregando o evangelho. Eles estão em todos os continentes. Alguns subsistem pelo seu próprio trabalho, outros dependem de ofertas das igrejas, né? Às vezes a igreja envia um missionário e começa mandando uma oferta. Depois diminui a oferta. Até mesmo nós temos relatos de missionários que algumas vezes acontece de passar necessidades financeiras quando estão cumprindo esse chamado de fazer missões, esse chamado específico de estar em um outro país, passando por necessidade. Aqui, por exemplo, nós temos que ter essa preocupação. A igreja que envia missionário ao campo, né, tem a responsabilidade de arcar com suas despesas e ser um mantenedor fiel. Por exemplo, o que você está falando, preste atenção aqui, juvenil, hermano Silén. Aí você comente ou pense nesta frase que eu vou falar. Como eu faço missões, e coloquei um ponto aqui, orando. Através da oração, podemos ser testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e no mundo todo. A oração move o coração de Deus. Correto. O Senhor Jesucristo deu uma ordem a seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Através da oração podemos fazer missões mundiais. Se você quiser entrar como missionário em determinados países, terá muita dificuldade em conseguir um visto e passar por imigração, alfândega, etc. Mas com nossa oração, você não precisa de passaporte, nem visto ou qualquer outra coisa. Podemos penetrar em países, reinos, nações, povos e alcançá-los através da oração. Da nossa oração. Nós vamos ver quando nós pegarmos o tópico 3. Eu, missionário, de que forma eu posso ser missionário? Porque nossa revista, a revista que temos na igreja. Já que você citou esse texto, isso. De que forma eu posso ser um missionário, né? Então eu já anteciparia. Há 3 formas de você fazer missões. Você pode ir, você pode interceder e você pode contribuir. Então, você não tem desculpa para você ser um missionário. A revista que temos na nossa igreja... Mas voltando, senão não vai dar tempo de nós terminarmos a nossa lição, não, tá? Segura sua pergunta aí. Vamos lá, que nós estamos falando sobre os missionários que estão... um pouco de água, por favor. Os missionários que estão espalhados por todo o mundo. Então, nós estamos falando que alguns se mantêm sozinhos, outros levaram a família toda, outros a igreja que envia eles, né? E que vão toda a família para o campo missionário. E alguns atuam em algum continente que é aberto para missões. Agora, existem outros que vão sofrer perseguições e testemunho de Cristo discretamente ou arriscando a sua própria vida. Nós conhecemos na família, o pastor João com a esposa lá em Samambaia. Nós conhecemos um casal de missionários. Conta a verdade, como estavam eles? Não, nós conhecemos um casal de missionários que eles foram fazer missões primeiramente no México, aí os 2 filhos nasceram no México. O John e a... Damaris, né? Damaris. E esse casal, nós conhecemos aqui em Vitória. Sim. Em Vitória. Então, eles foram fazer missões no México. Do México, eles vieram para o Brasil, estavam nessa igreja que nós conhecemos em Samambaia, aqui no perto de Guarapari, no Espírito Santo, e vieram fazer missões aqui no Brasil, justamente no Espírito Santo. Aí, com eles, tem específico o chamado missionário. Sim. Aí, agora, ele é chileno, por isso que Miguel citou o nome dele, porque é conterrâneo do pastor Miguel. Então, esse casal ficou um determinado período aqui no Brasil e hoje eles voltaram para o Chile e estão fazendo missões lá no Chile. Amém. E o que acontece também? Nós temos que ter essa preocupação. Nós vamos observar que muitos vão fazer missões em países que são perseguidos, né? Eles vão pregar Jesus
discretamente. Então, nós lemos até quando a gente faz as orações todos os domingos da igreja perseguida, ou diariamente que você ora todos os dias na sua casa, orando por um determinado país, você está praticando, sendo missionário, você está orando por um país, né? Tem Pelos países missionários. complicados. Você está, nesse momento, orando por aquelas pessoas que estão lá naquele país, que estão sofrendo perseguições, precisando, carentes da atuação do Espírito Santo. E é importante, aí entra o peso para mim e para você. Nesse momento, eu vou ter a responsabilidade, como a igreja do Senhor, ser e praticar missões. Ser uma missionária, você ser um missionário. Vamos colocar no nosso coração um propósito, né, de orarmos todos os dias, né, que nós temos a ordenança de orarmos, né, diariamente. A oração, ela deve ser sem cessar. Então, no momento que nós estivermos no nosso coração, colocarmos em oração no nosso espírito, vamos lembrar dos irmãos missionários que estão praticando, que estão lá no campo missionário, né, que estão com o seu coração ardeu aquela chama de ir para o campo missionário. Vamos cobri-los com as nossas orações. Sim. Prometem fazer isso, Juvenil? Né? Porque é uma forma de você estar alcançando, né, as almas que estão lá naquele Nós começamos mundo com um perdido. projeto novo na nossa igreja. Se você já esteve conosco aqui na igreja, na madrugada, o projeto Sedentos, nós estamos fazendo missões aí. Porque nós estamos intercedendo por Estamos pessoas. orando. É uma das formas que Uma nós das formas podemos... de orar. E não oramos 10 minutos, oramos bastante. Então, imaginen o que está acontecendo na Turquia, imaginen o que está acontecendo na Venezuela, imaginen o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Tá vendo? E a perseguição aos cristãos não acabou. Não é Isso. só no tempo da igreja primitiva. Isso. Hoje ainda, nós encontramos cristãos que são mortos por Isso. pregar Sim. o evangelho. Então, quando a gente lê na revista Portas Abertas, né, Isso. ou no site, que você vai ter a oportunidade de acompanhar aqueles países para o evangelho que são mais perseguidos, você vai observar relatos de cristãos que são mortos. Toda a família, às vezes, são torturados. Né? Então, para você entender a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Então, às vezes, eu não tenho um chamado específico de ir, mas eu tenho por obrigação, né, por ordenança, por comprometimento à obra missionária, eu interceder, É porque eu contribuir. eu penso, Juvenil, que nós não podemos viver dentro de um copo assim de cristal, como que nós somos los que temos que estar na pura igreja, em Holy Chin. É entre quatro paredes, né? Então nós temos que sair. Isso, né? não é só Holy Chin. Nos países, nos locais onde a perseguição é mais rigorosa, os cristãos ainda são vítimas de violência sexual, tortura e morte, Isso. independente da idade. Os missionários, eles enfrentam desafios complicados, mesmo nos lugares onde há liberdade religiosa. Por quê? Às vezes entra uma barreira cultural, Sim. uma barreira de idioma. Você não enfrenta um pouco de dificuldade com o idioma? Você tem o sotaque da sua língua, a língua é o espanhol. Quem te dijo isso? Então, às Outra. vezes, um missionário, a pessoa vem de um outro país, encontra uma Hermano, barreira. se le conta assim, em um minuto, como eu ficava no princípio, quando cheguei aqui, e como para mim foi um problemaço em não poder comunicar-me com as pessoas. Você ainda, por exemplo, ainda tem certas dificuldades, não é isso? Porque o sotaque, ele permanece. Então, Sério? Sim, conforme o pastor Miguel é uma prática da dificuldade do idioma, da dificuldade cultural, de vir de um outro país, de vir para o Brasil. Imagine você ir para uma outro país que nem espanhol, que é um pouco, né, parecido, que a gente tenta compreender, né? Imagine por um país
que você não fala a língua e nunca ouviu falar. Você recebeu aquele chamado para ir por um país que você nunca conheceu a língua. Olha a barreira que você vai encontrar. La primera barrera es, Mas você vai estar com a ajuda do Espírito Santo, né, para poder te ajudar. O estudo da língua que você vai aprender antes de você ir estudar, fazer uma diagnose, né, um diagnóstico, né, daquela região primeiro, de qual país que você vai estar indo, ler um pouco sobre a cultura, para você não chegar lá, ficar totalmente perdido e falar, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha casa. Y el alimento. E o alimento também vai encontrar dificuldades. Então, não é apenas a adaptação de uma cultura, de uma língua. Há a dificuldade, às vezes, até mesmo da comida. Né? E também há porque até você ganhar o respeito, a conquistar as pessoas, demora um tempo. Outra coisa que pode acontecer com os missionários. Muitos missionários sofrem para se adaptar às condições geográficas e climáticas do campo missionário. Muitos deles, quando eles vão para um país, o clima é totalmente diferente do nosso clima. Né? Sai do Brasil, que é um clima quente, e vai para um país frio. Yo tengo un casado que conozco que es argentino, o pastor Daniel, con su esposa Damaris, y ellos están en Siberia. Você sabe onde fica Siberia? Ficam já quase no final do Ártico, de Rússia hacia el fundo. Y allá parece que en menos de un mes donde hay un poco de sol, lo demás es todo invierno. Aí imagine o frio. Ufa, já pensou? Aí o comentarista até citou, vocês podem acompanhar na revista, que os missionários que vieram para o Brasil e se estabeleceram a Assembleia de Deus em 1911, eles sofreram diversas vezes com doenças tipicamente tropicais. Isso. Então, porque às vezes quando os missionários vão para um outro país, ele vai ter a sua saúde comprometida por causa do clima, dos animais, insetos, né, por exemplo, e das condições sanitárias da região. Então, quando o comentarista coloca que os missionários que vieram para o Brasil, eles estão se referindo aos missionários Gunnar Wingre e Daniel Bergen, aqueles que fundaram, quando iniciou a Assembleia de Deus, né, os dois suecos que iniciaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Foi um chamado específico que eles tiveram. Num país que eram os dois missionários, é um país frio. Frio, Suécia é frio. Então, como é um país frio, não tem esse assunto de mosquito, dengue, não tem esse tipo de... E eles sofreram com as doenças tropicais. E acá você sabe, né, que em Brasil aqui tem todo. Eu mesmo que vengo de Chile, que está aqui do lado, pero está a Cordilheira de los Andes, não tem esse assunto de mosquito assim, não tem esse assunto. E aqui, para mim, um mosquito me deixa assim todo vermelho. Sofre, né? Sofre. E aí, na nossa lição, o comentarista também coloca que muitos missionários dependem do envio de ofertas para desenvolver projetos, como você falou, né? Você tem que ter um projeto quando você vai fazer missões, né? Determinado. A igreja tem que comprometer-se. Tem que se comprometer. Por isso, nós precisamos do apoio das igrejas e dos cristãos para garantir o apoio a esses missionários que recebem, que têm esse chamado específico de ir para o campo. E é bom, por exemplo, a igreja quando faz um comprometimento assim com os missionários, é bom porque em la troca a igreja recebe um relatório. Sim, e as igrejas cristãs precisam investir em missões. E Deus ama quem investe em missões, né? Isso. Deus ama, Deus ama, por quê? Missões está no coração de Deus, né? Aí o último tópico da nossa aula de hoje. Um missionário, aí nós já falamos, né? Há 3 formas que nós podemos ser um missionário. Sim. Ser um missionário. Você pode ser um missionário através da internet, né? Você está compartilhando um vídeo. Isso. O vídeo da EBD, da nossa aula de hoje, você está sendo um missionário. Muitas pessoas se perguntam, será que eu devo ser um missionário?
Aí eu vou te falar, se um dia você ouvir a voz do Senhor lhe chamando para a obra missionária, tenha coragem de dizer sim para o chamado dele. Aí o comentarista citou Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu falaria, eis-me aqui, Senhor, envia o pastor Miguel, envia outra pessoa. Uno quiere como traspasar o ir Senhor, eu não quero ir para campo pessoa. missionário, não. Senhor, vai. É porque você sai de sua área de conforto. Você sai da sua zona de conforto, é verdade. Um chamado da sua zona. Se a pessoa não tem ela vai passar vergonha, ela vai sofrer, né? Eu me lembro que, só dando um exemplo de uma missionária para você ver a dificuldade. Um seminário que eu participei, quando eu fiz IBADES, eu conheci uma missionária que ela foi aluna, e Deus colocou no coração dela que ela precisava ir para o campo missionário, e essa missionária, ela foi. Aí, só que nesse país, ela adquiriu malária. Aí, olha a dificuldade, ela ficou um tempo lá, ela tinha a chama ardente no coração que ela queria ir para o campo missionário. Aí ela foi, mas ela pegou malária nesse país. Aí ela ficou doente, ficou passando por dificuldades lá na área da saúde. Aí ela precisou voltar para o Brasil para fazer o tratamento. Deus deu a oportunidade dela vir para o Brasil, fez o tratamento e Deus colocou a chama de novo e ela voltou para o mesmo país. Glória a Deus. E hoje ela já está casada com um missionário, casou com um missionário nesse país e Deus tem abençoado grandemente a missionária nesse país. Para você ver que quando Deus tem um chamado específico, Ele honra, né? Ele dá o livramento em nome de Jesus. Então, continuando, para nós terminarmos. Busque orientação e aconselhamento. Se você sentir essa chama no seu coração, junto à sua família e à liderança da sua igreja local. O missionário, ele não nasce pronto. Antes, ele precisa de preparo bíblico, como você falou, né? Amadurecimento espiritual e um treinamento específico. Ou seja, vai enfrentar batalhas espirituais. E ele precisa de ter um treinamento específico para aprender a cultura do lugar, para aprender a língua, para ele entender, procurar saber antes qual tipo de alimento que vai se deparar, para quando ele chegar nesse país ou determinada região, até mesmo dentro do Brasil. Às vezes nós temos um chamado que é para você fazer missões na sua própria região, no Brasil. Mas aí você precisa conhecer o dialeto de alguma região, não é? Então você precisa ter essa análise antes, né? O missionário, como nós vimos, um missionário não nasce pronto. Ele precisa de preparo bíblico, amadurecimento espiritual e um treinamento específico, né? Importantíssimo. Importantíssimo, porque ele não tem que ir despreparado para uma localização, né? Tem que ter sua armadura. Está preparado, claro, espiritualmente. Porque é batalha. É batalha espiritual. Ele vai estar lidando com vários tipos trevas, de situações. Com demônios. Verdade. Entretanto, todo cristão pode e deve apoiar a obra missionária. E isso pode ser feito com intercessão e por contribuição. E glória a Deus para aqueles que recebem o chamado específico de ir para o campo missionário, né? Isso. Você sabia que, aí é uma pergunta que o comentarista colocou para o juvenil como desafio. Você sabia que no campo missionário há uma carência muito grande de Bíblias traduzidas para as línguas minoritárias? Talvez hoje você não tenha condições de ir para o campo, mas você já tem a oportunidade de estudar, se preparar e se tornar um tradutor da Bíblia para essas línguas pouco faladas. Então, é um desafio que ele coloca, né? Às vezes, o juvenil tem facilidade de aprender um dialeto, uma língua de uma outra, de um outro país, e não tem a tradução da língua. Em nossa igreja temos a prática também de fazer missões falando em braille.
un sistema también para muchas personas que son surdos, más también, por ejemplo, uma igreja pequena pode fazer missões? Com certeza. O chamado é para todos. Então, O ID é para todos. Então não tem, a não grande posso. comissão é para toda a igreja. Isso, amém. E aí nós terminamos. Coloque-se à disposição do Senhor para conhecer o seu chamado missionário. Amém. Né? Concluindo a nossa aula de hoje, nós vamos entender que a igreja primitiva, ela cumpriu o seu chamado missionário, mesmo diante das perseguições. Sim. A obra missionária, ela é responsabilidade da igreja do Senhor e ela não pode parar. Amém. A responsabilidade da obra missionária, ela é minha, ela é sua. Sim. Amém? E nós queremos fazer esse convite para que você não pare em lo que você está fazendo hoje na igreja. Você está yendo evangelismo, você está sediento, e está yendo aqui, está yendo acá, e vão haver outras coisas mais que vão ir nascendo, e você tem que involucrar-se para que essa chama se ative e você sinta o chamado de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Seja um missionário. Amém. Se você ainda não tem esse chamado específico, ore. Amém. Né? Ore por Amém. aquelas pessoas que estão hoje lá no campo Amém. missionário. Amém. Ore pelas aquelas pessoas que ainda não têm a Jesus. Amém. E contribua, né? Se você sentir no coração, pastor, eu quero dar essa oferta específica para os nossos missionários, né? Amém. Que estão lá no campo missionário. Então, a sua oferta será muito bem-vinda. Vamos amar missões, amém? Amém. Que Deus possa estar colocando essa chama profundamente nos nossos corações. Glória a Deus. Agora, um momento importante também da nossa aula. Vamos a ofertar? Né? Vamos a ofertar e coloque a oferta que você guardou durante a semana, Que Deus tocar no coração. que toque em seu coração, porque nós estamos vendo missões. Então, eu acho que um real... Seria importante dar uma oferta especial no domingo de hoje, né? Isso, uma oferta missionária. Uma oferta Dá missionária. 50 centavos, eu acho que não corresponde Dá para uma missões. oferta, mesmo que você já colocou no seu relatório, Isso. no relatório lá, seu 10 centavos. 20 Isso, mas centavos. você coloque Tô brincando, 10 algo centavos diferente, algo que estimule você mesmo a fazer missões. Coloca lá no relatório, lá no chat, eu quero mudar o valor da minha oferta nessa manhã. Eu senti na parte do Senhor doar X. E faça Entendeu? outro compromisso nesta manhã. Faça o trabalho missionário enviando a mais pessoas O link. o link, É verdade. tá? Para que o relatório aumente e assim mesmo você vai entender que você se está exercitando espiritualmente. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos
Vamos orar, pode orar ao Senhor? Oramos al Señor, finalizamos. Pai amado, Señor, muy obrigado, Señor, por esta preciosa escuela dominical, onde nós vimos, Señor, que missões es para todos, el llamado fue para todos. Amém, Que los juveniles, Señor, en esta mañana possam ter esa valentía, ese esfuerzo, esa visión. Sim, Senhor. Pai amado, que nada, Señor, Pai amado, deixe a eles sin fazer o chamado de Ille, Señor. Sim, Senhor. Nesta manhã oramos por eles, por sua família, Senhor, por o chamado que o Senhor tem com ele. Muito obrigado, Senhor, por todos os que ouviram, Senhor, a tua palavra nesta manhã. Pedimos tu bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Deus te abençoe, que você tenha um final de domingo, né, muito abençoado, e nos veremos no culto à noite, né? Amém. Amém. Deus te abençoe.